Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez em seu nome nos reunimos, Pai, e nos agradecemos. Agradecemos também a Mestre Jesus, que está sempre conosco. E todos nós nos reunindo neste momento, felizes, queremos nos agradecer então pela vida, pelo aprendizado desta noite com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E assim, Pai, queremos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, vamos agradecendo a vocês. Boa noite que já estão conosco. Vamos aqui conseguindo identificar Alzira Crepaldi, Roberto Lara Ribeiro, Eliseu Gasparino, a do Recife, maravilhoso Recife. Um abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos, claro, mais uma vez iniciando então essa nossa jornada, essa nossa caminhada, esse nosso encontro. O encontro agora desta sexta-feira. Então vamos ainda mandando aquele abraço que já está também conosco. Nosso querido Maurício Barros, Maurício Barros, o Barros é o Maurício. Então, queridos amigos, bem-vindos, esperamos que seja tudo bem com vocês, saúde, família, Afinal de contas, saúde em dia sempre é um motivo de alegria. Rimou, mas é sim. E assim, eu e Célia aqui também está aqui conosco, Como sempre, mandamos um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda também Olga, que já está conosco. Grande abraço. E hoje vamos falar no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, nada mais, nada menos do que a lei do amor, a lei de amor, que é o item 8, então, desse capítulo 11, que está lá no Evangelho. A lei de amor fala para nós, então, através de uma mensagem que Lázaro nos traz. Já vamos ver, mas antes vamos falar também que Joana de Ângeles vai estar conosco, já está chegando aqui no capítulo 5 do livro Leis Morais da Vida, e vai falar para nós sobre benfeitores desencarnados e problemas humanos. Como nós encaramos aqueles que desencarnam e que muitas vezes os levamos à condição de bem-aventurados, então são colocados como santos, milagrosos. É isso que Joana vai nos falar daqui a pouquinho. Porque vamos iniciar então, claro, vamos iniciar com o nosso Evangelho, dando boa noite também para Denise Holland conosco, também a Nete Carvalho, E ela, a Olga, pede vibração para a família Fagundes, com toda certeza. Sempre vibrando por todos nós, por todos vocês. E também abraçamos a Helenice Pereira, que chega conosco aqui. E, sim, a vibração parte de todos nós, do íntimo do coração de todos nós, para aqueles que muito precisam, que todos nós, na realidade, precisamos de bênçãos do nosso Pai Celestial. E sim, vamos ver o que nos fala a lei de amor, já que nós estamos falando de amor, de vibração, de oração, que não é nada mais do que um ato de amor, a oração, Vamos ver o que nos fala, então, a lei de amor, que aqui é o item número 8, é uma mensagem de Lázaro de Paris, de 1862, 163 anos atrás, mas sempre é atual. E diz o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos levados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres
e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levai-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E é o que nos diz então Lázaro, na sua mensagem, o Evangelho hoje nos traz, e fala aqui sobre a lei de amor, que é a lei soberana. Então, cumprimentando, o Ribeiro Lara, Ribeiro, Alessandra Branco, nosso querido Manuel Gimenez Neto, aniversariante de ontem, que maravilha, né, Manuel? Parabéns mais uma vez para você, viu? Saúde sempre. Também acolhemos Bárbara Santana Neri conosco. E nesse texto que Lázaro nos traz e fala sobre a lei de amor, ele começa falando sobre nossa evolução. Que no começo da existência humana, tínhamos nada além de instintos, tais quais todos os animais têm. Éramos absolutamente instintivos e vivíamos pela e para a sobrevivência. Não é? A sobrevivência. Não tínhamos relações afetivas como temos hoje, como conhecemos hoje. Não. Éramos como os animais, que, apesar que muitos deles têm uma relação familiar, tem uns que ficam a vida inteira juntos, não é? Ao passo que outros não, a gente sabe muito bem disso. E muitos têm seus filhos, já deixam no ambiente que cada um cresça por si. Mas o homem, dentro do seu propósito, ele é diferente. Então no início fala que aqui o homem não tem senão instintos. Um pouco mais avançado tem as sensações. Mais instruído e purificado, aí aparecem então os sentimentos. E a questão do ponto delicado do sentimento, como ele aqui diz para nós, é exatamente essa questão do amor. Claro que não no amor no sentido físico, reprodutivo, porque isso aí já tínhamos antes de ter os nossos pensamentos com qualidade, para a nossa própria sobrevivência. Tínhamos. Mas o amor que passa a ter uma conotação diferente no sentido do entendimento entre as pessoas, no sentido da valorização das pessoas, no sentido de não ficar a vida toda apenas se valorizando, que é um egoísta por natureza, mas observar e ver que existem outras pessoas ao nosso redor, outros irmãos nossos. Claro, há muitos com uma qualidade de vida melhor que a nossa,
outros nem tanto e outros com qualidade de vida absolutamente nenhuma. É a caminhada de cada um, né, dentro do seu propósito espiritual, a gente sabe, todos sabemos bem disso. Mas na realidade, essa questão do amor, essa questão da valorização, essa questão da caridade, da fraternidade, da solidariedade, claro que ela é bem característica do ser humano e nós todos sabemos disso. Então muitos temos oportunidades de auxiliar, mas tantas vezes falhamos. Quando existe uma tragédia, alguma coisa fora do normal, a solidariedade, de uma maneira geral, aparece mais, todos nós sabemos. Mas esta situação, na realidade, precisa ser mais frequente, eu precisaria, eu deveria, eu tenho que ser mais frequente, né? Essa questão, então, da chamada lei de amor, ela foi trazida para nós de uma maneira extraordinariamente explicada por Jesus, quando aqui veio, né? Ele dedicou a vida toda dele, nessa parte dos 30 aos 33 anos, que tem maior informações sobre ele, a trabalhar serviço daqueles que precisavam, como ele mesmo disse certas vezes, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E na realidade, todos nós somos doentes ainda. Pode ser o maior milionário do mundo, pode ser o mais miserável das criaturas, o mais infeliz, todos nós ainda somos e somos doentes, porque não conseguimos nos aperfeiçoar. Não conseguimos, por exemplo, ser caridosos como se espera, como se exige para ser denominado caridoso. Não conseguimos ser fraternos, não conseguimos ser pacientes, não conseguimos ser tolerantes, né? Não conseguimos perdoar, não conseguimos ser indulgentes. Amar na acepção do que o texto nos traz hoje, então estamos muito longe. Então existe a necessidade de todo um trabalho particular, íntimo, pessoal de cada um de nós, no sentido desse aperfeiçoamento, para que essa lei de amor possa plenamente estar presente entre todos nós. Enquanto não conseguirmos, vai ser difícil. E nesta situação, como também aqui diz o Lázaro, né, a doutrina espírita tem um valor extraordinário. Por quê? Porque mostra de uma maneira bem clara, né, clara para quem assim aceita também, claro, tem isso, de que não é apenas essa vida. Essa vida aqui é curta, rapidinha, é um nada em frente à eternidade, porque existe o Espírito. Todos nós somos espíritos encarnados. Já estivemos outras vezes por aqui, vamos estar mais vezes por aqui, isso é líquido e certo. Mas por que tanta ida e tanta vinda? Porque temos que nos aperfeiçoar na chamada lei de amor, onde todas as virtudes que nós conhecemos, elas estão plenas, ou estão em um estágio muito avançado da sua aplicação. E não é o que acontece conosco hoje, todos nós sabemos muito bem disso. Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos vaidosos, nós ainda temos todos esses sentimentos complicados, não conseguimos perdoar, somos impacientes, né? Intolerantes, então, nem se fale, né? Nós somos intolerantes até com o pensamento dos outros, com aquilo que a pessoa pensa, né? Ainda somos, e somos muitos, ainda não tem um terreno muito largo, e nós vamos encarnar tantas vezes quanto é necessário. Então, que cada encarnação, nosso espírito vai aprendendo um pouco mais, vai se dedicando um pouco mais. Por isso que é preciso a dedicação também, que é preciso um pouco de esforço, que é preciso um pouco de vontade, que é preciso um pouco de coragem para assumir tantas e tantas vezes esse papel de protagonista naquilo que a lei de amor espera de nós. E aqui, Lázaro fala algo que é para nós pensarmos mesmo. Ele diz, disse eu, que no início o homem não tem senão instintos, e pois aquele em quem os instintos dominam não está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Aqueles que são muito instintivos, que têm todas as virtudes em alta deficiência e são mais, vamos dizer assim, arrogantes, intempestivos, são mais egoístas, enfim, tem essas coisas complicadas. É o que diz aqui, estão mais perto do início, quando ainda a raça humana respondia instintivamente, recém-saída do primitivismo, do que do objetivo. Que o objetivo é vivenciar essa lei de amor.
Então o trabalho para esses precisa ser ainda feito com muito tempo, com muita coragem e vontade. E aí é que fica essa pergunta para nós: como que nós estamos? Né? Como que eu estou? Como que a Célia está? Como que você aí, não é, Fábio, está? A Ivana, que está também conosco, nosso boa noite. Vocês que estão conosco neste momento, como que nós estamos em relação à nossa percepção do mundo e à atuação dentro dessas virtudes? Segundo aquilo que Lázaro falou, estamos mais próximos do início ou estamos caminhando para nos aproximarmos do objetivo? E quanto mais longe estivermos, mais vezes iremos encarnar, porque não estamos conseguindo ainda entender aquilo que nosso Mestre nos trouxe, com tanto sofrimento e tanta dor que ele passou, e todos nós sabemos muito bem disso. Né? Então, é algo para nós pensarmos, é algo para nós meditarmos um pouquinho, como diz, né? Meditar cá com os nossos botões, que hoje em dia nem tanto botão existe mais, né? É tudo moderno e tal. Mas, dentro do ditado popular, a nossa meditação é válida para nós nos situarmos dentro daquilo que Lázaro falou e dentro daquilo que a lei de amor exige de cada um de nós. Ok? Boa noite também para o Sandro Machado, que está aqui conosco. Uma aguinha para retemperar, né? E agora vamos falar então o texto de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala para nós de benfeitores desencarnados e problemas humanos. Vamos ver o que ela nos fala. Não é um texto assim ainda curtinho, mas é muito, muito bom estarmos atentos ao que ela nos fala. A promoção dos chamados mortos, a categoria de benfeitores e santos, resulta de um atavismo religioso de que o homem só a esforço insistente consegue libertar-se. Esse atavismo religioso são aquelas coisas que vêm desde lá do comecinho, né? Até da nossa cultura. Enquanto transitam pelo corpo material, os menos projetados na sociedade são teimosamente ignorados, quando não sistematicamente abandonados. Sofredores que por decênios de dor e amargura suportaram em silêncios estoicos a pesada canga das aflições, pessoas humildes que se apagaram nos labores singelos, enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorada agonia, lutadores anônimos que esbarraram em dificuldades e padeceram ignomínias da imprevidência dos seus verdugos, pais e mães reclusos nos cárceres dos deveres sacrificiais, relegados às posições inferiores no lar. Tão logo retornam à pátria, são içados pelas consciências culpadas à condição santificante, com que assim esperam exculpar-se à indiferença e ao desprezo que lhes impuseram. Não apenas estes, porém, que merecem pelos padecimentos sofridos uma liberação abençoada. Cresce, no entanto, que a morte é ponte para a santificação, mesmo a daqueles que não a merecem. Supõe-se que com a desencarnação, ao se esquecerem com facilidade os descalabros que foram cometidos, podem conferir-lhes uma situação ditosa, ao paladar da trivialidade a que se entregam. Não o fazem, porém, por amor. Como exploraram e feriram, usaram e maceraram os que lhes dependiam, direta ou indiretamente, esperam continuar exigindo ajudas que não merecem, o comércio de escravidão contínua com os quais já partiram. Mentes viciadas pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça e da rebeldia não logram desprender-se dos problemas pessoais mesquinhos a que se aferram, por lhes aprazer enganar e enganar-se. Dizem em sofrimento e preferem a condição de vítima da divindade à de colaboradores de Deus. Asseveram que só o insucesso lhes ocorre e demoram-se na lamentação ao invés da ação saneadora do mal. Teimam por receber tratamento especial dos céus,
e, sem embargo, não se facultam crescer, sintonizando com as leis superiores que regem a vida. Rogam bens que não sabem aplicar, desperdiçando valioso tempo em consultas inúteis e conversações fúteis, em que mais se anestesiam na autopiedade e na ilusão. Afirmam que os seus mortos estão no paraíso, enquanto eles jazem em terra esquecidos. Fiéis ao ludíbrio pelo artificialismo das oferendas materiais, prometem-lhes missas, sessões solenes, cultos especiais, flores e outras manobras artificiais, com que gostam de insistir na vaidosa presunção da astúcia sistemática. Em vão, porém, quando ditosos, os desencarnados são apenas amigos generosos que intercedem, ajudam e inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram antes do berço, conforme não se eximiram eles mesmos aos braços da cruz em que voaram no rumo da felicidade. Quando em desdita no além-túmulo, são para eles inócuas todas as expressões exteriores dos chamados cultos externos das religiões terrestres. A oração ungida em amor, de amor, as ações caridosas em sua homenagem refrigeram-nos e ajudam-nos a entender melhor a própria situação, armazenando forças para as reencarnações futuras. Desse modo, esforça-te por resolver os teus problemas, sem perturbar os que agora merecem a justa paz, depois das lutas ásperas que sofreram. Respeita a memória dos desencarnados e, sem os títulos mentirosos da terra, tem-nos em conta de amigos queridos, não subalternos que te poderão ajudar, porém, que necessitam a seu turno de evoluir também. Pois é. E Joana fala, da nossa vida aqui, do que tantas vezes ficamos esperando daqueles que se foram, daqueles que estiveram conosco, daqueles que, na nossa visão, estavam muito melhor do que nós, e ao partirem, é como se eles ficassem devendo a nós a assistência espiritual que nós ainda, quando encarnados, muitas vezes não fazemos por merecer. Porque muitas vezes só causamos problemas, só reclamamos, não auxiliamos absolutamente nada, estamos presos ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa arrogância, à nossa presunção, mas queremos que eles que já estão desencarnados olhem por nós, mandem as boas vibrações, ajudem a resolver nossos problemas. O que é, na realidade, uma grande utopia. Porque todos nós que aqui estamos encarnados somos problemáticos espiritualmente. E mesmo que tenhamos tido uma vida mais tranquila, ao passar ao plano espiritual, retornamos à consciência dos nossos problemas e do quanto ainda devemos, do quanto devemos fazer nas vidas futuras para que possamos ir melhorando aos poucos, porque é aos poucos que vamos melhorando. Jesus esteve conosco por 2000 anos, e quanto que a humanidade, nessas questões das virtudes que nós falamos, inclusive na lei de amor de agora há pouco, quanto que nós melhoramos? Como que estão as relações humanas hoje? Como que está o entendimento entre os povos, vamos assim dizer? Temos pessoas em condições miseráveis, subhumanas, seja na África, seja no Oriente Médio, seja em qualquer lugar do mundo. E muitas dessas pessoas, claro, se aventuram a sair até de seus próprios países, e claro, sempre com dor no coração, que queiramos ou não, onde nascemos, onde crescemos e temos lá nossas raízes, é muito difícil de sair. E às vezes é difícil para as pessoas deixar a família e constituir uma outra família. Imagine sair da sua terra e ir para uma outra. Como que trata a questão dos imigrantes hoje?
tantas e tantas vítimas de guerras, vítimas de insanidades que a própria humanidade, nós, né, temos ainda por hábito realizar. Como que são tratados? Né? Como que nós tratamos aqueles que estão conosco? Nossos familiares, em primeiro lugar, os próximos que estão a nós, os amigos, questão de trabalho, isso, aquilo. Como é que nós tratamos os animais que nós trazemos para dentro de nossas casas? Esses pobres animais aí, absolutamente ainda em evolução, ainda primária, vamos dizer. Então, ficar querendo que eles, ao partirem, fiquem resolvendo nossos problemas, e muitas vezes achar que são santos, porque aqui tiveram uma vida, né, ditosa até, de auxílio, de prestação de serviço, mas que também, por conviver com eles, não serviu para nada, para quem está aqui, porque não aprendeu nada com aqueles que assim procederam. Ficar esperando agora que todas as benesses venham deles para resolver nossos problemas terrenos e nós aqui encarnados, é uma utopia extraordinária. É não conhecer aquilo que a própria doutrina fala para nós. Não é a santificação dele que nós achamos que estão em bom lugar, né? Não adianta, como diz aqui, aí para recebermos as benesses, vamos mandar rezar missa, vamos mandar fazer um culto, vamos mandar isso, vamos mandar aquilo, fazer isso. E muitas vezes, ao invés dessas sanha que nós temos de melhorar e nos ajudar aqui, nós vamos prejudicar eles que estão lá, e muitas vezes ainda em recuperação. Nas nossas vibrações chegam até lá. Então imagine a mente deles lá, tentando se recompor, se localizar de volta naquele mundo, e nós lá mandando vibrações, às vezes vibrações desesperadas, para nos ajude, ou vibrações desesperadas porque partimos e não entendemos a nossa passagem por aqui, curta e rápida, e é assim. Então precisamos sim colocar um pouquinho, como se diz, colocar a mão na consciência e fazermos nossa parte. Fazemos sim a nossa parte. Abraçar as nossas deficiências, nossos problemas, e ao invés de ficar exigindo aqueles que foram, porque são ditosos por isso, vamos orar por ele, para que eles continuem, para que nas próximas encarnações que tiverem, sejam ainda melhores, e para que nós, pelo exemplo que nós vimos, tenhamos a vontade, a coragem de também realizar algo bom, construtivo. Aqueles que estão aí para nós mesmos, para que nossas encarnações futuras sejam mais leves, vamos assim dizer. E falei bastante, O tempo está explodindo, minha gente. Mas que coisa impressionante, Joana de Ângeles sempre mexe conosco um pouquinho, fala para todos nós, mas ela traz a visão dela, que é uma visão já de coisa de milênios, de tantas encarnações que já teve, e continua aqui nos auxiliando em todas as nossas deficiências. E haja deficiência. É isso, meus queridos amigos. Vamos então aqui cumprimentar nossos aniversariantes. Eu vou consultar aqui os aniversariantes que eu coloquei no próprio site, aqui no título, porque bagunçou aqui a questão daquilo que eu tenho, então, para vocês, está com uma data erradinha aqui para eu poder observar, mas que está certa, então, aí, já no título. Vamos abraçar nossos irmãos que fazem aniversário com muita, muita alegria, claro, porque afinal de contas, fazer aniversário é um ano conquistado, e olha lá, às vezes os anos são difíceis de passar, como nós dizemos. Vamos abraçar hoje os aniversariantes de hoje, então, olha aqui, Emílio Carlos Chiosini, Edviges Valim, Wellington Israel, Miguel Lopes, Edson Oliveira, Helenice Pereira, Ana Carvalho Bacelaro, Camponella Santista Roxo, olha só. Então, nosso abraço a todos vocês e que Deus abençoe e fortaleça, e vamos trabalhar nosso ser interior, Também amanhã, Simone Damasio, Kátia Chaves, a prima faz aniversário amanhã. Kátia, um grande abraço, Kátia, saúde, muita paz, Deus abençoe. Amanhã também o Astor José Bach, Berenice Quinteiro, também do Paz e Amor, lá, um grande abraço. Helena Reis, a Sônia Santa Rosa Lopes, A senhora conheceu, a senhora então manda um beijo para a Sônia, a gente manda também. Regina Silva, Laure Montijo Ribeiro. E domingo, Davi Fonseca Pereira, o Nelson Militello, o Nelsinho lá do banco, quem trabalhou junto, grande abraço, que Deus abençoe, saúde, viu, Nelson? Também a Maria Neuza Aceituno Garcia, quanta gente boa, bonita, aqui
para nós, conosco. Então nós ficamos muito felizes em poder cumprimentar todos vocês, desejando as bênçãos do Pai, e que sim, caminho iluminado, fortalecendo sempre, e não se esqueçam de plantar aquelas sementes boas, para que a colheita seja boa, sempre, sempre. Bom, que Deus abençoe imensamente a todos vocês. E amigos, chegando então ao final desse nosso encontro de hoje, esse abençoado encontro de hoje, nosso encontro do número 1251, olha só que maravilha. Vamos orar, chega o nosso momento de pedir, orar por nós, por nossos irmãos, pedir as bênçãos do Pai, agradecer pela vida e trabalhar. Vamos agradecer e vamos pedir por nossos irmãos menos afortunados neste momento, problemas de saúde, problemas emocionais, enfim, problemas que todos nós temos a qualquer instante de nossa vida. Vão mentalizando aqueles que vocês sabem, conhecem, que desejam encaminhar ao nosso Pai os nossos pedidos e bênçãos, tá bom? E vamos orando sim pelo Vladimir Ruiz, Carla Varenga Facioli, Bárbara Cometa, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Cecília Tonello, Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus Esferra, pela Sônia Martins, também pelo Gustavo, Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriano Dona Bela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo Renato Pereira, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Liana Saldanha, Rolanine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Gomes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Pereira de Camargo e todos aqueles que nós sabemos que precisam, que a gente sabe que estão passando por momentos difíceis de qualquer natureza, mas que nosso coração lembrou-se deles e vamos levar suas necessidades também ao nosso Pai Celestial e a necessidade de todos nós, seus familiares, seus amigos, nossos familiares, nossos amigos e nós mesmos. Vamos lá então, meus queridos irmãos, e como sempre no início aí, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre, nos agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo, e por isso, Pai, felizes estamos nós e nos louvamos, e levamos também até vós os nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, pedindo suas bênçãos a todos os aniversariantes felizes desses dias, por todos os nossos irmãos, pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos que estiveram conosco, que agora caminham no plano espiritual. Pedimos, sim, suas bênçãos a todos, nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias. Após cumprirem aqui sua jornada, abençoa a todos. Abençoa, Pai, a estes que levamos até vós os nomes e mentalizamos, porque conheceis as necessidades de cada um e auxilia fortalecendo a caminhada junto conosco, para que possamos sim progredir e aprender a cada momento. Abençoa assim nossas famílias, abençoa, Pai, tantos e tantos irmãos neste mundo em sofrimento, seus filhos, muitas vezes sofrendo por culpa nossa mesmo, por nossa arrogância, por nossa ganância, egoísmo, por nossa vaidade. Auxilia-nos, Pai, a eliminarmos sentimentos tão ruins
valorizando as virtudes abençoadas que precisamos. Por isso pedimos também por nossos irmãos à procura do trabalho, por aqueles que têm seu trabalho, que o valorizam, por todos aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa ainda nossas casas de oração, onde felizes vamos nos agradecer, vamos nos louvar. As casas de oração de todos os credos. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos ainda por esses irmãos que estão chegando ao nosso mundo, por os jovens, crianças, adolescentes que estão procurando definir seu caminho, mas que nessa definição de caminho abracem o amor, abracem sim a tolerância, abracem a paciência, a indulgência, o perdão, abracem a solidariedade, abracem a fraternidade, abracem as boas virtudes para que possamos crescer juntos, para que possamos recuperar este planeta maravilhoso que criastes para nós, que nós já tanto prejudicamos, e Ele pede socorro e precisamos socorrer. Assim, querido Pai, com alegria, para podermos mais uma vez estar juntos a vós, levamos esta prece e assim, amorosamente dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. E sim, Pai, perdoa as minhas ofensas, os meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim, como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. E não me deixes cair nas tentações do erro, do vício, do egoísmo. E livra-me, Pai, de todo mal, de toda violência. Livra-me de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor. Livra-me de toda mágoa, toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E humildemente vos pedimos, Pai, que teu amor, tua paz, tua luz em nossas vidas, tua misericórdia, na vida de todos nós, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos, seus bálsamos de luz, sua luz celestial, divina, curadora, esteja equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente. E assim, harmonizados, levemos seu amor, sua paz onde formos, pedindo ainda, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons e amados espíritos e todos nossos irmãos que ainda procuram seu retorno ao caminho do bem e do amor, perdidos que estão por estradas sinuosas e escuras. Traga-os junto ao seu amor, ao nosso amor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, louvor, a glória para vós pela eternidade. E assim seja, por vossa graça, agora e sempre. E sim, amigos, como é bom podermos estar juntos, não é? Então vamos agradecendo o Cirlei Cordeiro, Rodamar Lucena, o Zé Birajá, lá de Jaguarão, tá frio, chuva aí, não é? Pelo que nós estamos vendo aí, vento, com situação difícil, mas logo passa e está subindo para cá, viu? Não vai chegar com a intensidade, mas que venha para cá para dar uma refrescada aqui para nós também. Grande abraço ao Birajara, Sandro Machado, e claro, querido, a todos vocês que estão conosco, todos vocês que aqui em seu tempo, em seu lar, em sua cozinha, preparando jantar ou jantando, estão juntos acompanhando e orando, né? Pedindo e agradecendo ao nosso Pai por tantas bênçãos que nós recebemos. Então, eu e Célia aqui agradecemos a vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração,
desejando uma maravilhosa noite, um lindo, abençoado final de semana para todos vocês, reunindo família, amigos, que tragam a paz, que vivam o amor. E claro, marcamos encontro então para segunda-feira, aí pelo mesmo horário de sempre, abraçando a todos vocês e nos abraçando mutuamente. E assim que a paz do Senhor seja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Grato pela preciosa participação, por tanto amor envolvido. Fiquem todos maravilhosamente bem, bom descanso e até segunda-feira. Fiquem todos muito bem. Tchau.